Muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Sustentável. Neste 18º episódio, convidamos para uma conversa muito interessante a cientista política Ludmila Rosa, para debatermos sobre meio ambiente, política, eleições municipais e como construir a representatividade da pauta ambiental no meio político. Não deixem de se inscrever no canal, comentar e compartilhar o episódio. Sejam bem-vindos ao 18º episódio do Podcast Sustentável, comigo, Gabriel Tenaglia. E hoje a gente recebe uma querida companheira de bancada, companheira de militância, a gente pode chamar assim, né? Que eu vou pedir que ela se apresente, fale um pouco da trajetória dela, assim que o Gabriel dá o salve dele, o seu bom dia, o seu boa tarde, né, Gabriel? Isso, olá a todos os ouvintes, né, do Podcast Sustentável, esse podcast que a gente criou na expectativa de levar diálogo simples, mas importante para as pessoas que compreendem a questão ambiental como eixo transformador da nossa sociedade. Hoje eu tenho um prazer de apresentar a minha amiga, a quem eu tenho um prazer e orgulho de falar como amiga, a Ludmila Rosa, né? Essa cientista política, essa mulher de fibra, de uma inteligência ímpar e que tem uma sagacidade muito grande em analisar as questões políticas, ambientais. Então, para todos nós, Lud, eu vou te chamar assim pela nossa amizade, é um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Sustentável. Sinta-se à vontade para conversar e dialogar conosco, e seja bem-vinda, minha amiga. Estou muito feliz de estar aqui nesse 18º episódio. É a minha idade, né? Então, estou bem representado. E, gente, é isso. Meu nome é Ludmila Rosa, eu sou natural do interior do estado de Goiás, nasci em Posse, uma cidade a 520 quilômetros aqui da nossa capital. Sou filha de mãe solo, minha mãe professora, sou neta de produtores rurais, de uma família muito simples, de uma família que, de maneira nenhuma, nunca se atreveu, né, porque é um atrevimento, a se envolver em questões políticas da cidade. Mas eu, desde pequena, tinha um feeling para essa área e eu acho que hoje, basicamente, eu tenho realizado aquilo que aquela pequena Ludmila lá naquela longínqua cidade já imaginava ou já sonhava, né? Que é trabalhar com o coletivo, trabalhar para o coletivo, compreender as grandes questões que tangenciam, né, a construção da vida civilizada e entender como somos agentes de transformação o tempo todo, né? Acordamos e podemos transformar realidades e se juntos, se de maneira organizada, nós podemos melhorar as coisas numa escala impressionante. E é aí que eu entendo que está a política, né, nessa construção de trajetória. Porque se lá a pequena Ludmila não entendia que a isso dá-se o nome de política, hoje eu entendo. E é por isso que saio de Posse, venho para Goiânia, concluo o ensino médio aqui, vou para Brasília, na UNB faço a graduação em ciência política, também pensando em como dar vazão a toda essa... Eu vou usar um termo aqui, me permitam, até falta de modéstia, mas é porque eu acho que hoje a gente precisa trabalhar a política com um pouco dessa mentalidade, para dar vazão a uma vocação, né? Porque acho que a gente que está nesses espaços, quer seja na política eleitoral, efetivamente, como muitos estão, quer seja na política construindo uma gestão de qualidade, uma gestão que entrega políticas públicas com eficiência, né, com ganhos de escala, que atende a comunidade. Disso tudo, nós estamos falando de pessoas vocacionadas, Danilo. Então, assim, nesse particular também cumprimento aos dois, que dentro das suas áreas de atuação, cumprem essa função que eu acho que extrapola dos nossos limites individuais e vai ao encontro daquilo que a gente espera para uma vida em coletividade. Então, termino a Faculdade de Ciência Política em Brasília, volto para Goiânia, eu tinha uma dificuldade interessante de me habituar a Brasília, né? Acho que como uma jovem interiorana, e nós aqui, goianos, nós somos muito bairristas, nós somos do calor, nós somos, sabe, dessa coisa da entrega entre as pessoas, e eu acho que Brasília me impactou um pouco com a frieza, né, com aquela postura
mais distante. Na república que eu morava, a gente tinha um quadro que dizia assim, Brasília, a solidão dividida em blocos, que é mais ou menos assim. E não é uma crítica a esse ethos da cidade, mas é assim que a experiência de viver em Brasília é traduzida para mim. E aí eu volto para Goiânia, ingresso na faculdade de Economia, logo em seguida ingresso numa faculdade de Direito, vou levando as duas aí até decidir que eu não sabia fazer conta mesmo, meu campo é das humanidades. Eu deixo a Economia de lado e sigo aí no Direito, estou concluindo a graduação em Direito agora, neste semestre, inclusive a prova da OAB está aí se avizinhando, tirei um tempo dos estudos dessa prova para vir conversar com vocês, porque considero até mais relevante. Então, me perdoem meus colegas da OAB que não escutem isso. Mas assim, porque eu acho que a gente tem que entender que desses diálogos construtivos que a gente tem aqui e dessa disposição de vontades de vocês dois, de quem nos assiste, minha, a gente pode, de alguma maneira, forjar uma nova mentalidade para a cidade que a gente vive. Eu percebo que vocês falam muito sobre como essa Goiânia pode ser diferente e tal. E é desses pequenos gestos, dessas pequenas presenças que se unem e que se organizam para pautar, ou para pelo menos conseguir direcionar que Goiânia é essa e como construí-la, né? E por isso estou aqui com vocês. Estou aqui para o que der e vier, disposta a conversar e, sobretudo, sem nenhum tabu. Ludmila, e assim, você, infelizmente, é um caso raro de quem trabalha com política, né? Você realmente se preparou, estudou para estar na política, assim. A gente tem, as pessoas são, ainda mais com o advento da internet, assim, nessas pequenas bolhas ali, né? A gente tem muitas pessoas oportunistas, né, na política. A gente não tem muitas pessoas que estudaram, se prepararam para ter um cargo público, né? Você Ô, Daniel, buscar a qualificação, né, que é raro, infelizmente. Ô, Danilo, você sabe que isso é algo que muita gente traz para mim como um ponto positivo da trajetória e fala assim, olha, eu gosto de acompanhar, até gente que assim, olha, eu não penso exatamente como você nessa e nessa questão e tá tudo certo, a vida é assim. Se nós pensássemos todos e todas de maneira igual, a gente poderia até andar de uniforme na rua, né? Porque ninguém consegue se distinguir de ninguém, uma sociedade até muito cafona. Eu sou uma pessoa que celebro muito a diversidade e a pluralidade de ideias, mas gente que inclusive não concorda com muita coisa do que eu disse, mas ó, eu gosto de te acompanhar porque eu percebo que você vai atrás, você busca conhecimento, você tenta se capacitar para estar nesse espaço, trazendo uma pegada diferente. Assim, olha, gente, vamos olhar para a política com um olho, claro, da essência da política, que é essa coisa de respaldar o diálogo, respaldar a diferença, tentar achar consensos que são progressivos, aí num conceito que a Marina Silva gosta muito de usar, mas também, somado a isso, uma questão técnica, uma questão de a gente conseguir ter uma interface ótima com a boa gestão, com quem conhece de como produz, de como desenha uma política pública que seja significativa, que atenda a comunidade, que resolva problemas reais, que a gente possa falar disso num patamar, não apenas no campo da retórica, no campo daquilo que a gente pode mostrar nas redes sociais, porque eu acho que isso guarda em si, se é possível falar, porque me parece um paradoxo, mas guarda em si um grande vazio. Porque fala, eu percebo que tem gente aí que acha que a construção dessa persona política passa muito pela forma com que ele consegue ou criticar tudo, ou mobilizar afetos, ou, sei lá, ou fazer uma linha fina ali entre o que é ser um digital influencer do que é ser uma pessoa que pode ser competitiva ou pode ser bem adequada para ocupar esse espaço da política institucional, exercer mandatos. Então, assim, eu fujo um pouco disso intencionalmente. Felizmente, eu tenho a oportunidade de ter esse tipo de conversa com o Gabriel em outros espaços. Intencionalmente, por quê? Porque entendo que esse modelo vai chegar num esgotamento. Tomara. Eu entendo isso
Porque quando as pessoas entenderem o quão plástico, né, e assim, esvaziado de sentido é essa política feita meramente da aparência, meramente daquilo que você consegue construir numa plataforma digital, em detrimento, porque uma coisa é aqueles que fazem bem as duas coisas, mas em detrimento de uma entrega qualificada, essa política tende a se esgotar, porque as pessoas vão olhar para si, para a sua vida em coletividade, vida da sua cidade, e pensar, bom, é só isso mesmo? Onde está a minha possibilidade de viver bem nesse espaço aqui? Onde estão minhas demandas? Por que elas não são atendidas? Como é que está a saúde da minha cidade? Como é que está a educação da minha cidade? Como é que está a infraestrutura da minha cidade? Para onde está indo a água que cai na chuva? Por que ela está entrando na minha casa? Então, todas essas questões que são de ordem muito factual, eu tenho uma convicção, e aí eu não sei se é aquela convicção que mora dentro da esperança, mas uma convicção de que isso vai pesar um dia para o cidadão e para a cidadã. Porque não é possível que a gente continue falando de política e fazendo política dentro desse espaço que, né, esvaziado de sentido, de senso de praticidade, de senso de realismo e, sobretudo, de dificuldade de dialogar com o outro, né? Porque quando você está aqui, você fala para quem te segue, para quem absorve o que você quer que absorva, né, para a sua bolha, e você perde completamente a capacidade de entender o outro, porque você está falando para si, para os seus espelhos, e, enfim. E eu acho que isso vai acabar um dia, assim, e talvez não tarde tanto. E, Lud, pegando o ensejo dessa competência que a gente acabou de frisar das questões políticas que você tem, a nossa cidade, Goiânia, acabou de completar 90 anos, e mesmo sendo considerada uma cidade nova, ela já apresenta alguns problemas de cidades mais antigas, né? Eu sempre exemplifico e faço um comparativo entre Goiânia, São Paulo e Belo Horizonte, né? Onde a gente, mesmo tendo uma cidade nova, a gente está tendo problemas ambientais, de impactos ambientais negativos, similares àqueles observados à cidade de São Paulo e à cidade de Belo Horizonte. E aí eu te pergunto, na sua compreensão e no seu conhecimento político, hoje, na sua compreensão, qual que é o problema de criar uma agenda política voltada para os aspectos ambientais, para que a gente possa, por exemplo, frear, né, esses impactos ambientais negativos? E aí eu faço uma provocação. Isso é só um problema do executivo ou também é um problema do legislativo ou de ambos? Como é que você observa esse problema que a gente tem a não criação de uma agenda política ambiental para que a gente possa buscar aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, que é Goiânia, cidade sustentável? Gabriel, sua pergunta como não poderia deixar de ser, muito inteligente, mas eu me atrevo aqui em respondê-la de maneira bem pragmática. O que falta para a agenda de sustentabilidade é densidade eleitoral. A partir do momento que a gente conseguir, e todos nós aqui, como pessoas que se colocam nesse debate, que querem se configurar como vetores dessa compreensão, de como a gente tem que olhar para o futuro das cidades a partir dessa perspectiva e do tripé da sustentabilidade, como é que a gente vai conseguir levar isso para o campo da experiência cidadã, de forma a traduzir isso em mandatos comprometidos, mandatos que verdadeiramente enxerguem no nosso nicho, no nicho das pessoas que falam pela e a partir da sustentabilidade, viabilidade eleitoral. Sabe por quê? Das muitas experiências de conversas com mandatários que eu já tive a oportunidade de fazer, Gabriel, o que eu ouço muito é que, assim, entrar nessa seara, aqui no estado de Goiás, sobretudo, é um tanto arriscado, porque nós vivemos num estado que tem um vínculo econômico muito, muito forte com as questões ligadas ao agronegócio e tudo mais. Então, entrar nessa seara sem que necessariamente sejam, né, essas pessoas respaldadas
pela opinião pública ou por pessoas que são comprometidas com a pauta a ponto de conseguirem manter esses mandatos ali, me parece que é uma luta injusta. Veja bem, eu vou continuar na seara da organização política traduzida em mandatos. Por que hoje o agronegócio brasileiro ele tem esse peso tão fundamental, quer seja nas questões econômicas e agora quer seja nas questões políticas? Hoje é a maior bancada que nós temos no Congresso Nacional. Então, se isso não é um modelo de organização que conseguiu pautar uma agenda a partir da quantidade de mandatários que estão comprometidos com essa ideia e que estão ocupando esses espaços de poder e decisão, eu não sei que outro modelo é tão significativo. Eu acho que isso, para nós, tem que ser emblemático, tem que ser paradigmático. Nós precisamos derivar as questões ambientais e trazer para a vida prática das pessoas, sabe, Danilo? Para não parecer que nós estamos falando no campo do abstrato. Nós precisamos mostrar para as pessoas que quando a gente está falando de sustentabilidade, nós estamos falando de questões climáticas, nós estamos, inclusive, falando sobre o direito à alimentação delas, o direito a se alimentar de forma relativamente barata, o direito a você ter... Perdão, que desligou aqui minha luz. O direito a você ter moradia digna, sem que a sua casa seja afetada por inundações, por, enfim, chuvas, o direito que você tem de não adoecer a partir dessa confusão da vida natural, selvagem, com a vida humana, urbana. Então, são coisas que a gente precisa levar ao conhecimento das pessoas de uma maneira simples, simplificada. Nós precisamos emitir todas essas informações que nós somos capazes de aprender, quer sejam vocês que estão na economia, o Gabriel que é doutor e tal, mas nós precisamos saber entrar na vivência das pessoas, no dia a dia delas e gerar valor para aquilo que a gente defende. Valor prático, valor pragmático e valor eleitoral também. Porque, senão, todas as vezes que a gente for pensar num plano diretor aqui na cidade de Goiânia, nós vamos continuar deixando escapar temas fundamentais para a cidade, porque outros interesses conseguem se fazer muito mais presentes na Câmara Municipal de Goiânia do que os nossos interesses. E, afinal de contas, quem é que tem poder de voto? Por mais que os movimentos sociais organizados eles consigam ter uma força, uma pressão fundamental dentro das casas legislativas, mas, ao fim e ao cabo, quem vota, né, são vereadores, são deputados estaduais, deputados federais, senadores e assim sucessivamente. Então, eu olho para essa questão, Gabriel, com um senso de urgência, um senso de pragmatismo, que às vezes destoa um pouco de outras pessoas que também, assim como eu, você e Danilo, têm afinidade com a pauta da sustentabilidade, mas que ainda se esquivam dessa disputa efetivamente política, ou que acham que, assim, olha, sabe aquela coisa de torcer o nariz para a política, para o jogo político? Então, eu conheço gente muito bem intencionada, mas que ainda, a meu ver, a meu juízo, incorre nesse erro de negar a política, de negar as lutas políticas, de negar o esforço de pessoas que querem fazer essa luta política /eleitoral, porque é um espaço muito sujo, só tem pessoas ruins, só tem isso, só tem aquilo, e a gente se afasta dessa institucionalidade e deixa que essas pessoas acabem decidindo por nós e pelas nossas cidades, deixando a revelia aquilo que a gente considera fundamental, que a cidade seja pensada a partir de princípios sustentáveis, pelo bem de todos nós. Como diria o Mano Brown, lá em 2018, tem que voltar para a base, né? Tem que voltar para a base. Tem que voltar para a base, falar com o povo, né? E saber como falar, sabe, Danilo? E saber como falar. Eu antes, quando eu comecei a conversar mais com as pessoas a partir dessas plataformas digitais e tal, antes eu tinha toda uma questão cerimoniosa, achava que, não quero, essa bolha, isso, aquilo, aquilo outro. E quando eu comecei, muita gente dizia para mim, Ludmila, você precisa tirar um pouco do seu linguajar os vícios que muita gente que está na academia tem. Muitos conceitos técnicos, muito disso, muito daquilo outro. Não que eu negue isso,
porque eu acho que para que você esteja bem e bem postado ou postada nesse debate público, você precisa, sim, estar instrumentalizado com tudo de melhor que a ciência produz. Essa que é a verdade, porque senão nós estamos fazendo mais do mesmo. Mas a forma com que nós vamos conversar, eu acho que ela precisa ser mais simplificada. De lá para cá, eu tenho tentado fazer alguns exercícios assim para, poxa, como é que eu me comunicaria melhor? Como é que eu passaria essa mensagem de uma maneira menos truncada? É claro que eu estou longe de acertar, eu estou longe de me aprimorar nesse sentido, mas eu já perdi um pouco daquela coisa meio sisuda do início, de falar muitos conceitos rebuscados e tudo mais, quando ninguém entendia o que eu falava. E eu não estava falando para ninguém. Então, hoje, eu acho que eu tenho tentado absorver e avaliar e olhar mais de quem tem muito dessa competência, de quem fala fácil, de quem consegue levar seus princípios e valores adiante. E tá tudo certo, e é isso que a gente tem que fazer. E é por isso que eu saúdo vocês que estão fazendo isso aqui. Estamos tentando fazer, né? E o ano passado, Ludmila, teve a aprovação do plano diretor em Goiânia, e muito nesse sentido aí de governar. O político faz o trabalho para o povo, para a cidade. A gente teve um plano diretor que foi aprovado, agora tem as leis complementares e tudo mais. Só que o plano diretor ele foi muito influenciado pelo lobby, né, das construtoras imobiliárias, que eles têm um lobby muito forte em Goiânia. E falta muito esses representantes da pauta ambiental. Você é uma cientista política que eu vejo, você participa de grupos focados aí nessa área. Eu vejo que você acredita que a sustentabilidade é um caminho para você transformar a qualidade de vida das pessoas, né? E por que a gente não consegue criar uma bancada do meio ambiente, sabe? Isso não só em Goiânia, né? No aspecto estadual, federal. Por que não temos representantes dessa causa, pelo menos um número ali, que consiga, se não fazer frente, ou pelo menos colocar um pouco mais evidência nessas votações, nessas pautas que são tão importantes, né? Como o plano diretor em Goiânia, um exemplo, assim. A dificuldade que a gente tem no Congresso Nacional de aprovar pautas ambientais ali, o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, o pessoal está sempre querendo tirar um pedacinho da Marina ali do Ministério, né? Por quê? O que você, como cientista político, entende? Porque a gente não tem representantes ambientais na política. Primeiro, Danilo, acho que grande parte dessa sua pergunta a gente já mencionou na nossa pergunta anterior. Mas eu vou um pouco além. Acho que pessoas que entendem muito bem de como conversarem, de como emitirem mensagens de maneira muito eficiente a partir desse espaço aqui de redes sociais, WhatsApp e tal, elas conseguiram, isso é preciso que a gente, primeiro, reconheça esse diagnóstico, que a gente entenda como ele nasceu, como ele se projeta e como a gente vai fazer para estancar, porque para mim isso é uma crise. Mas essas pessoas conseguiram espalhar pelo seio da sociedade o seguinte raciocínio, na minha opinião, que a agenda da sustentabilidade, de alguma forma, visa emular, ela visa rivalizar com a agenda do desenvolvimento e crescimento econômico. Então, as pessoas elas começam a colocar uma coisa em detrimento da outra, ou uma coisa ou outra. Então, o que eu prefiro? Olhar para essa turma que está falando só de futuro, que está falando de plantar arvorezinha, porque é assim que, né? É assim que o senso comum tenta projetar aquilo que a gente vê como valor, né? Valor para a sociedade, valor para as nossas cidades. Que está falando de arvorezinha, de riozinho e tudo mais, ou eu vou pensar no meu emprego de hoje, de amanhã, em como eu vou levar comida para casa, eu quero viver num país que seja rico, que seja próspero, eu quero viajar para o litoral uma vez por ano, que seja, eu quero... Enfim, então criou-se essa falsa, para mim, é uma falsa guerra entre conceitos que, primeiro, não são antagônicos e, segundo, a economia só é sustentada no tempo quando ela deriva de uma perspectiva sustentável.
Entenda? Então, assim, o que eu quero dizer, economia é produto de uma economia com sustentação, com ampla condição de alocar pessoas no mercado de trabalho, aumento de renda, isso tudo vem de uma perspectiva econômica da sustentabilidade, desse tripé, que é cuidar do meio ambiente, que é cuidar da sociedade, que é cuidar da economia. Tudo de uma maneira uniformizada, tudo de uma maneira interligada, entendendo que as coisas hoje se atravessam. Não existe o meio ambiente que é estanque aqui, a sociedade que está daqui, a economia está aqui, essas coisas não se comunicam, elas estão embaraçadas. E nós precisamos ter condições de complexificar esse embaraçamento ao ponto de a gente dar saídas, né, para as crises ou os fenômenos difíceis que a gente tem, a partir dessa compreensão de que as coisas andam juntas, Gabriel. Eu não tenho condições de ficar falando só na perspectiva ambiental, ignorando perspectivas econômicas, e vice-versa. Eu não tenho como falar de uma perspectiva de longo prazo, de crescimento, entendendo que os recursos são finitos e deixando de jogar luz, jogar foco sobre as questões ambientais, sobre a nossa existência aqui na Terra, porque, ao fim e ao cabo, nós estamos falando disso, sobre o direito de se alimentar, de tomar água potável. Verdade. Então, o primeiro ponto é, nós precisamos desmistificar essa falsa guerra de conceitos. Não existe isso. Dito isso, é preciso que nós estejamos também ao lado das pessoas que pensam a produção de riqueza nas cidades e tal, e que a gente abra diálogos, né, propositivos com pessoas de outros segmentos, de outros setores, para que eles entendam que a gente não está aqui querendo paralisar nada. Né? Então, assim, o caminho que eu sempre gosto de citar aqui, por mais clichê que seja, mas é o caminho da articulação política, é o caminho do diálogo, é o caminho de enfrentar, talvez, a resistência de outros setores e tentar estabelecer pontes para que a gente, né, comece a avançar, para que a gente tire apenas dos nossos, né, das nossas bolhas, me falta um outro sinônimo para isso agora, essas reflexões. É preciso que nós extrapolemos. Por que não sentar hoje com o mercado imobiliário que é tão pujante aqui na cidade? Uhum. É preciso que eles entendam também que os ambientalistas de Goiânia não estão contra a forma com que eles produzem riqueza na cidade. Mas nós precisamos harmonizar as coisas, nós precisamos de um ponto de equilíbrio. E como é que a gente vai fazer isso? Conversando só entre nós? Não, eu acho que abrindo um canal de diálogo, chamando pessoas que também possam ter esse despertar para uma nova consciência para caminharmos juntos. Não dá para demonizar quem não pensa como nós, ou quem não está preocupado com a sustentabilidade como nós estamos, achando que, assim, generalizando, tá todo mundo assim, só preocupado em lucro, todo mundo é mau, feio, bobo. Não é bem assim. Às vezes as pessoas, né, não tiveram essa conquista para conhecer um pouco daquilo que a gente fala. Não, e muito bem lembrado, bem colocado por você, Lud, porque nesses 18 episódios que a gente está completando hoje, a gente sempre reitera que esse diálogo do podcast sustentável ele busca justamente trazer essa convergência, onde a gente possa dialogar. Ninguém aqui é contra o desenvolvimento econômico. Agora, dentro do conceito, é importante que a gente compreenda que não há uma economia sustentável, uma economia forte, pujante, se a gente não tiver um ambiente sustentável. Acho que a pandemia talvez seja o maior e o melhor exemplo que a gente tem da nossa história contemporânea, sabe, Ludmila? Por todas as mazelas que a Covid trouxe, por todos os problemas, mortes, etc. A gente sabe, mas talvez ela trouxe uma reflexão da saúde ambiental, que é um ponto que a gente sempre reflete aqui. Não existe saúde do homem se não tiver uma saúde do ambiente. Então, talvez esse seja um ponto que a gente quer convergir. E aí, já pegando esse ponto dessa reflexão, sempre nos planos de governo, sabe, Ludmila? Principalmente quando a gente fala na esfera nacional, o plano de governo, a parte econômica ela é muito clara e objetiva. Quando você entra no município, ainda se mistura com algumas coisas, mas sempre a economia talvez seja o ponto de destaque dentro da construção do plano de governo. Aí eu te pergunto, fazendo uma reflexão
sobre as eleições municipais, e é lógico, tentando exemplificar o município de Goiânia, como você observa que a gente possa construir um plano de governo efetivo que pense nas pessoas, que pense nas questões ambientais, porque se a gente reiterar historicamente, a gente sempre, a cada 2 anos, está fazendo um plano de governo focando na questão do crescimento econômico, para gerar renda, para gerar emprego, mas a gente esquece de trabalhar os outros atributos que possam potencializar tanto as pessoas como o meio ambiente. E aí eu te pergunto, você acredita mesmo que a temática ambiental, por essas mudanças climáticas, por essa escassez hídrica, por problemas de chuva demasiado no sul, por problema de seca do norte, por esse calor excessivo que a gente está tendo aqui no centro-oeste e no nosso estado, na nossa cidade, justamente pelo aquecimento do Pacífico, que gerou o El Niño e o Laninha. Você acredita que a temática ambiental ela vai ter um fator mais importante dentro da construção do plano de governo a partir de 2024, né? E como é que você analisa, bom, se você concorda, né? Se isso vai entrar dentro da discussão, por exemplo, de um debate que a gente possa ter televisionado e a temática ambiental seja um fator determinante. Porque a gente teve no Senado Nacional, muito por todos os equívocos cometidos por gestores passados, a temática ambiental ela mobilizou a mídia, ela mobilizou as pessoas na eleição do ano passado. Você acha que isso vai se repetir em 2024? Você acha que o município de Goiânia tem essa possibilidade ou não? Como é que você observa esse cenário, Lúcia? Olha, Gabriel, é uma pergunta bastante complexa e longa, por isso ela exige assim, um raciocínio também um pouquinho mais estendido. Primeiro ponto, eu não quero deixar ninguém aqui num pessimismo ou inconformado, nem nada do tipo. Mas é preciso que nós façamos uma leitura a partir do nosso território. Eu entendo que a agenda da sustentabilidade, a pauta ambiental, o ano passado, ela foi fundamental para aquele projeto, para que aquele projeto de poder fosse apiado do Palácio Planalto e que no lugar dele fosse colocado outro. Agora, essa é uma hipótese que eu lanço, e queria até ouvir vocês dois sobre isso, entendendo que isso aqui pode ser um pouco de diálogo, é que essa afetação ou essa possibilidade de mobilizar que teve no plano nacional, talvez eu não verifique tanto isso aqui num plano estadual e até num plano municipal. Eu acho que nós ainda precisamos, volto a dizer, nos organizarmos de maneira mais consistente dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, para que a gente possa sombrear muito dessa narrativa que se criou, que nós estamos aqui para prejudicar a agenda econômica. Bom, dito isso, como é que a gente faz para que essa questão seja tratada a sério nos planos de governo? Primeiro ponto, Gabriel, sem me esquivar disso, é achar candidatos ou candidatas que verdadeiramente possam se comprometer e que tenham isso consigo, né, de maneira responsável. E não apenas aquelas candidaturas que façam uma opção por colocar a pauta do meio ambiente dentro do seu plano de governo, mas que não movam uma gota de suor para que aquilo seja realizado e que não destinem 50 avos de orçamento para que a gente possa traduzir em realidade aquilo que a gente almeja aqui no campo das ideias, né? Então, assim, ou há efetivo comprometimento, e aí, assim, estabelecer diálogos, estabelecer pontes, mas saber com quem também, porque nós não podemos aqui também, em nome do diálogo, cortejar pessoas que a gente sabe, pela trajetória e biografia, que não se importam de maneira nenhuma com o que a gente está dizendo, não se importam de maneira nenhuma com a agenda ambiental. Então, assim, eu acho que nós temos limites, né? Limites de atuação, limites até éticos, mas nós temos um campo também muito aberto. Eu vejo pessoas se posicionando e se formando e se informando cada vez mais dentro dessa mentalidade, né? De uma agenda
ambiental forte nas nossas cidades, no nosso estado e no nosso país, porque são pessoas que já entenderam que esse é o debate de proa, esse é o debate de vanguarda no mundo inteiro. Daqui uns dias é o debate que vai selecionar mercado, que vai dizer esse produto vem para cá, esse não vem. Por quê? Porque esse aqui está detonando o meio ambiente, porque esse aqui, enfim, sabe? Então, para quem já entendeu isso, eu acho que há uma sensibilidade, mas além de sensibilidade, há um juízo de pragmaticidade, de pragmatismo, perdão. E essas pessoas a gente tem que conversar, Gabriel. Eu sei da sua trajetória, eu sei o quanto você é acionado para organizar, para mobilizar ideias dentro de planos de governo, e eu sei que certamente isso, o ano que vem, vai acontecer muito com você. Mas eu torço para que nós consigamos, todos e todas aqui juntos, estarmos no mesmo espaço, construindo algo que a gente acredita, com pessoas que possam fazer valer a pena os nossos sacrifícios e também as nossas ideias. Então, assim, eu acho que nós precisamos aprender a cobrar. E, não é só colocar o termozinho ambiental no plano de governo, não, é da onde que vem orçamento para isso? Como é que nós vamos tocar isso dentro de uma agenda legislativa? Como é que é o compromisso para que a gente possa rever determinadas coisas no campo de Goiânia, no plano de Goiânia, por exemplo, determinadas coisas que ficaram muito, para dizer o mínimo, confusas do plano diretor? Como é que né? Como é que a gente pode, de maneira objetiva, tratar desses problemas que vêm surgindo a cada dia na cidade? Como é que a gente pode repensar diminuição de APPs tratada dentro de um código de posturas? Que é disso que nós estamos falando. O Código de Postura de Goiânia está falando, Danilo, de diminuição de área de proteção permanente. Isso está sendo tratado agora na Câmara Municipal de Goiânia, diminuindo de 50 metros para 30 metros o espaço entre um córrego, entre um curso d'água e o lugar onde as pessoas podem construir. Isso tratado num código de posturas do município, que em tese teria que estar tratando da higiene do município, da manutenção das ruas, de como é que você da tem que andar com seu individualização cachorro. da pena, né? Exato. Então, assim, Gabriel, eu acho que essas questões concretas, objetivas, que a gente consegue apontar onde estão, nomear onde estão, o que tem que ser feito com elas, o que pode ser revisto dentro de uma perspectiva normativa, o que tem que ser removido de um plano diretor, enfim, acho que isso tem que ser um compromisso muito objetivo, muito concreto. E a pessoa vai dizer, eu me comprometo, eu não me comprometo, eu me comprometo médio, e aí as pessoas, somos nós, todos e todas, que pensamos e que levamos essa pauta adiante, que vamos tomar a nossa decisão, do tipo, tá, um aqui está dizendo que não se compromete em absoluto, esse mediano, esse está dizendo que vai, mas vai mesmo? Então, assim, é a gente aprender a nos organizarmos politicamente. Volto nisso o tempo todo. Precisamos nos organizar politicamente. Legal. Ludmila, e você foi candidata a vereadora na eleição passada, teve lá quase 1.500 votos, né? E para o ano que vem, quais são os seus planos? Já está ensaiando a candidatura? Já tem partido? Danilo? Que provocação, hein, Danilo? Que provocação, hein, Ludmila? Não é? Hora dessa. Calor de 40 graus. Até comecei a suar mais aqui, ó. Não estava nem pingando ninguém. Danilo, eu não tenho o menor milindre de falar sobre isso, porque, como falamos logo no início do programa, não sou uma pessoa e não serei nunca uma pessoa que nega a política, que nega esse espaço da institucionalidade como talvez aquele que mais rapidamente e melhor consegue promover transformações. Então, dito isso, para que a gente não fique só num campo teórico demais, eu não tenho problema, e mais do que isso, eu não tenho medo. Eu sou uma pessoa destemida para a disputa eleitoral, para levar aquilo que nós acreditamos, aquilo que vale a pena ser levado para frente, não individualmente, mas porque é representativo do sonho de muita gente que pensa nas cidades. Então, eu não tenho esse temor. Eu estou me organizando, eu estou me preparando.
fundamentalmente me preparando do ponto de vista técnico, nos cursos que eu tenho feito, nos diálogos que eu tenho me comprometido a fazer, nas experiências que eu tenho acumulado, mas também do ponto de vista político, conversando com pessoas comuns, pessoas que até não se interessam tanto por política, mas que veem num projeto como esse, assim, algo que lhes possa brilhar os olhos. Então, estou me organizando nesse sentido e partidariamente também. Estou conversando com algumas siglas. Assim como em 2020, eu fiz uma escolha muito pensando em como é que a gente teria viabilidade e competitividade dentro de uma nominata. Isso, em 2024, se as coisas fluírem da maneira que eu tenho planejado, isso também será considerado, isso não será descartado, porque eu entendo que nós precisamos levar as nossas ideias, mas temos que ter a mobilização ou um sentimento de esperança de que aquilo possa se traduzir num mandato. Então, isso vai ser olhado novamente. Estou conversando com algumas pessoas que têm me motivado muito, me apresentado grandes lideranças partidárias, e a gente está fazendo essa maturação de ideia com muito cuidado para não errar, para não entrar num projeto que não nos dê guarida, não nos dê espaço para pautar as nossas bandeiras, as nossas agendas. Isso também será observado. Mas hoje, se você me perguntar objetivamente, Ludmila, 2024, eu digo prontamente, estou pré-candidata. Estou pré-candidata, tenho vontade, tenho força, tenho fôlego, tenho energia, tenho me organizado para encontrar. Fui eu? E acho que a conexão dela caiu. Nossa. Então, pessoal. Voltou. Oi. Boa. Voltou. No ápice do seu discurso de pré-candidata, sua conexão caiu. Tenho energia e tenho vontade de achar pessoas que tenham esse mesmo espírito. Um espírito de criticidade, mas um espírito construtivo. Para que a gente possa olhar para Goiânia de uma maneira diferente, para que a gente possa pautar Goiânia de uma maneira diferente, pensar e fazer política de uma maneira diferente, mas, claro, sem perder o foco, que é entregar essa diferença na prática. Não é só falar da diferença pela diferença, vou me portar. Não. A gente precisa entregar essa diferença na prática. E eu tenho certeza que com pessoas maravilhosas, que hoje eu tenho ao meu lado, nós vamos conseguir entregar essa diferença na prática, para que o eleitor goianiense, se tudo der certo, para que ele possa dizer, olha, eu já me frustrei em tais casos, mas do lado de cá eu também tenho tais casos que me mobilizam e me motivam a acreditar na política, nesse espaço de transformação que advém dela. Legal, Ludmila. É sempre motivante, né, Daniela, e a todos os nossos ouvintes, verificar o desejo de mudança, né? Porque é isso que a gente quer. E quando você vai observar, vai entrevistar uma cientista política, né? Eu sempre faço uma reflexão da minha história de vida, né? Quando eu entrei no município, sou servidor há 13 anos, eu era um tecnocrata, que eu achava que eu iria elaborar um projeto, eu ia fazer um orçamento, eu ia conseguir desenvolver aquela política simplesmente pelo meu conhecimento técnico dentro daquela área afim, neste caso, na área ambiental. E esses 13 anos me mostrou que essa parte é importante, entretanto, a gente precisa da política, né? Acho que talvez no momento de pandemia que eu tive a oportunidade de cursar a especialização em políticas públicas da UFG, eu consegui compreender mais claramente a importância de você ter um projeto, uma política pública que tem um arcabouço técnico, mas que você consiga construir uma agenda política para que você possa implementá-la. E eu acho isso extremamente importante, porque a gente que trabalha nas questões ambientais, às vezes a gente comete um erro e uma soberba, vamos dizer assim, de querer um distanciamento da política, né, justamente por compreender, eu sou um técnico, eu vou exercer o meu papel, a academia também faz muito isso, eu vou desenvolver a minha pesquisa, e a política ela fica à parte, e a gente, às vezes, a gente já dialogou sobre isso,
a gente não consegue compreender que a política intermeia todo esse processo. Então, eu fico bastante satisfeito e lisonjeado por tê-la aqui conosco, né? Prazer, essa é a Ludmila Rosa, a todos os nossos ouvintes. E já encaminhando para o final, Lud, eu quero que você faça suas falas finais e não esqueçam de passar as suas redes sociais. Eu, de antemão, te agradeço pela oportunidade nesse tempo de agenda que foi corrida, a gente sabe disso, inclusive alguns contratempos de internet nesse programa, mas eu quero te agradecer. E não esqueça, você que está nos ouvindo agora, fazer a inscrição no nosso canal Podcast Sustentável lá no YouTube, no Instagram Podcast Sustentável também. E nas minhas redes, eu tenho o Instagram, o Gabriel Tenaglia Carneiro, e o meu amigo X, né, Danilo? A gente sempre faz essa piadinha, porque o Danilo odeia o antigo Twitter, o outro X, e eu sei que a Ludmila parece que tem outra rede aí, que esse ainda não faz parte, mas quem quiser me acompanhar lá no Twitter ou no X é Tenaglia Gabriel, então a gente está lá para poder compartilhar isso que a gente fez agora, um diálogo claro, objetivo, que a gente possa levar informação de qualidade, que possa mudar a nossa compreensão, a nossa perspectiva, ou auxiliar nessa mudança, para que a gente possa ter o quê? Uma cidade, um estado, um país sustentável. Porque é tudo isso que a gente quer, sabe, Lud? Todo mundo aqui quer a mesma coisa, qualidade de vida. Por isso que eu sempre reitero, ninguém aqui é contra o desenvolvimento econômico, mas a gente sabe que precisa convergir para que a gente possa ter. Minha amiga Ludmila, a palavra está com você. O Danilo, desculpa. O Danilo fecha, foi mal. Eu empolguei aqui, Danilo. A Ludmila pode passar aí os contatos dela, fechar a participação dela. Convergir para progredir, né, Gabriel? Acho Isso. que o que a gente tem visto muito num grupo de pessoas, objetivamente, ninguém vai ser igual a ninguém. Mas eu tenho, cada dia que passa, mais convicção de que os pontos de discórdia, os pontos de desequilíbrio, os pontos, enfim, de discordância, eles são muito menores do que os pontos de concordância. Né? E é nisso que a gente tem que se aferrar, é naquilo que a gente converge, para caminharmos sempre rumo a uma experiência civilizatória melhor, mais qualificada, que abarque a diferença, que abarque todas as pessoas, todas as formas de existir, todas as formas de amar e, claro, que tenha um olhar muito sensível, mas também muito estratégico para essa pauta ambiental, porque ela é o começo de tudo e ela é o fim de tudo. Deixando o catastrofismo de lado, mas não muito, ela é sim o fim de tudo. Se a gente não cuidar disso, talvez nós adiemos muito a vida humana na Terra. Né? Nós antecipemos. Isso que eu quis dizer. Então, assim, para mim, esse é um tema inevitável. Fica para nós o exercício de a gente levar esse tema cada vez mais adiante, de uma maneira didática, de uma maneira sábia, madura, quebrando essa lógica de que a gente está aqui para contrapor a uma vida pujante, economicamente falando, porque não é disso que se fala, pelo menos não é disso que nós estamos falando aqui nessa conversa. E no que vocês dependerem, ou precisarem, ou quiserem que eu esteja do lado de vocês nessa missão tão nobre de levar esse conhecimento, de atingir outras pessoas, eu estarei aqui sempre, eu estou e estarei aqui sempre à disposição de todos vocês e de todos e todas que estão nos assistindo, porque eu entendo que nós já saímos daqui muito bem afinados. Uhum. E o nosso caminho é a gente horizontalizar, espalhar aquilo que a gente bebe um do outro aqui, espalhar e nos organizarmos politicamente. Então, dito isso, Gabriel, eu espero que no ano que vem nós possamos falar de uma Goiânia, assim, concretamente, olhando os planos de governo que eu sei que já tem todos na sua cabeça aí, se nenhum pré-candidato a prefeito aproveitar isso, eu vou me lançar candidata a prefeita só para pegar o plano de governo que o Gabriel, eu sei que escreve. Mas, assim,
que a gente possa falar de Goiânia de uma maneira mais concreta o ano que vem, olhando quais são as proposições de pré-candidatos a prefeito, que a gente possa ajudar as candidaturas que façam sentido para o nosso campo político e ideológico a construírem uma mentalidade que nos abarque as nossas ideias, e que, assim, Goiânia deixe de ser essa cidade que, lamentavelmente, se tornou, nos últimos anos, uma cidade, me parece, assim, entristecida, suja, uma cidade que não leva sequer com seriedade os problemas de resíduo, que para mim isso é o básico do básico, sabe? Que não leva a sério questões de saúde, que não leva a sério questões do serviço público municipal. Você vê a situação dos servidores da educação, dos administrativos que estão em greve, que estão tentando um canal de diálogo, mas que não estão conseguindo esse canal de diálogo junto ao Paço Municipal. Então, assim, que nós possamos falar o ano que vem de uma Goiânia que é possível no curto prazo, de uma Goiânia que nós estejamos ajudando a pensar e a construir, e de uma Goiânia que consiga, pelo menos, dialogar com as incomodações e as demandas dos seus munícipes, porque são todas muito legítimas e precisam ser ouvidas, não é o que eu tenho visto acontecer. Então fica essa bronca aqui, que eu sei que ela é endereçada e eu sei que certamente vai chegar onde eu acho que ela deve chegar. Então é isso, Danilo, Gabriel, Suas muito redes. Obrigada. Minha rede social, eu vou deixar aqui o meu Instagram, lá tem as demais, @EuSouLudmilaRosa, @EuSouLudmilaRosa, Ludmila com D mudo, um L só. Espero vocês, que a gente possa continuar este e outros grandes debates sobre a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país, que para isso a gente tem muita disposição. E a vocês dois, minha gratidão eterna por esse espaço, por essa fala franca, por esse momento de acolhimento, assim, sempre bom estar com os dois, quer seja aqui nesse espaço remoto, virtual, quer seja sentado tomando uma cervejinha. Posso falar disso aqui? Que a gente toma uma cerveja? Claro. Tomando uma cervejinha e falando de futuro. Muito obrigada. Quando você estiver lá na Globo News, de uma entrevista para André Sadi lá, você tem que lembrar da gente, lembra desse dia. Vou citar. A bem da verdade, a minha perspectiva de chegar na Andréa Sadi é ser vista pela Andréa Sadi neste podcast. Por que não, né? Então não tem jeito, né? Ainda vou conseguir falar com o André Trigueiro para ele gravar uma entrevista com a gente. Ia ser Eu sensacional. Pessoas que conhecem ele, assim, eu queria muito conversar com ele. É difícil, né? Porque o cara tem uma agenda. Né? Ele é formidável, ele é formidável. Ainda vamos trazer ele aqui ainda. Mas é isso. Então, agradecer a todo mundo, né? As pessoas que acompanham, dar os recadinhos básicos de internet, que é compartilhar, seguir, né? As nossas redes. E agradecer você, agradecer o Gabriel, agradecer a todo mundo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, gente!